Olá pessoal, estamos de volta depois de algum tempo, afastado com as nossas gravações. Estamos voltando com uma nova proposta. Bem, vamos nos identificar aqui. Para quem não me conhece, sou o professor Orivaldo Scaudelari, professor de radiestesia, geobiologia. Tem um trabalho feito há mais de 30 anos e estamos aqui dispostos a passar informações desse trabalho a todos, nos abrindo para esses conhecimentos que são muito importantes. Sabemos que energia é tudo e está em todos os lugares, absolutamente tudo que existe é energia. Muito bem. Hoje, a partir de hoje, o nosso trabalho começa a contar com 2 colaboradores. Ulisses, tudo bem, Ulisses? Tudo bem. Não, tá bom. Vanessa. Olá, tudo bem? Então, o Ulisses e Vanessa, eles já participam de alguma forma com o nosso trabalho, com radiestesia, praticando com alguns instrumentos, com gráficos. Eles têm tido, inclusive, bons resultados em pesquisas, com esse trabalho. Até algumas informações muito importantes eles me trouxeram, resultado de trabalhos que eles fizeram, de pesquisa. Então, resolvemos fazer assim unir, essas pessoas que iniciaram há algum tempo, que têm alguma experiência, para a gente trocar informações, porque por mais que eu fale, por mais que eu passe informação, a gente buscando daquelas pessoas que participaram, que participam desse trabalho de alguma forma, pode adiciona conhecimento, traz outras informações que às vezes eu não consigo passar para o leigo, para aquelas pessoas iniciantes, ou mesmo pessoas que já têm em radiestesia alguns conhecimentos devido ao tempo de trabalho. Sempre há uma nova informação, sempre há alguma coisa que foi feita e que é nova para a maioria das pessoas. Claro, existe sempre os bons resultados e aqueles resultados ainda não conseguidos, e eu posso assegurar que os resultados não conseguidos são resultados exatamente por falta de experiência, por falta de persistência, por falta de avanço. Eu digo nos meus cursos que em radiestesia e geobiologia, ou mesmo em terapia, que é o caso da Vanessa, ela está aplicando radiestesia, e talvez, eu não sei exatamente, alguns conceitos em geobiologia, porque ela atende os pacientes dela e por vezes, se for buscar em geobiologia, quer dizer, nesse ambiente onde a pessoa trabalha, onde a pessoa mora, enfim, em convivência, às vezes buscar nesses ambientes onde a pessoa em questão, em tratamento, ela pode estar sendo induzida em alguma conduta, em alguns comportamentos. Exatamente esse o seu trabalho. Não sei se Vanessa, se o seu trabalho, eu não sei me colocar bem adiante do seu trabalho, mas só vou terminar aqui, depois você faz algumas colocações. O Ulisses também, não sei, dentro do trabalho dele, porque o Ulisses é mais assim, experiências vagas, Ulisses? Sim. Pinta uma oportunidade. Você mesmo acabou de falar para mim que estava querendo comprar um carro e você chegou a 2 carros. Sim. Aí falou assim, e agora, com qual eu fico? Exatamente. Aí a radiestesia falou, você fica com esse. Você está feliz com o carro, Estou feliz. Então, eu estou falando como vendedor, só que não fui eu que vendi o carro. Ele está feliz, é ótimo. Quer dizer, é a escolha correta. Porque é importante saber que em energia, precisa haver compatibilidade em tudo.
precisa ver a compatibilidade com o medicamento que nós tomamos, com a alimentação, né? Com instrumentos que nós utilizamos, né? A casa onde moramos, tudo tem que ocorrer dentro de um pelo menos o mínimo possível de compatibilidade, senão a dificuldade ela existe. A dificuldade, quando não tem energia, ela é pré-existente. Não tem energia, alguma coisa pode até não fazer mal, mas não vai fazer bem, quer dizer, neutraliza, fica zero. Ok? Bem, essa semana, esses dias, né, nós fizemos a apresentação de um produto e eu vou falar novamente a respeito, né? É muito importante a gente repisar às vezes sobre um determinado trabalho, porque cada vez que a gente passa uma informação, a gente passa essa informação de forma diferente, alguma coisa a mais informada, né? E isso sempre colabora. Falamos na última apresentação sobre esse aparelho, o disco graduado regenerador. Nós vamos falar um pouco dele, né? E para dar espaço para outras informações, porque esse aparelho ele é muito importante para a área da saúde, né? Ele colabora muito porque é um aparelho extremamente energético. O Ulisses e a Vanessa, eles têm esse aparelho, né? Vocês já fizeram alguma experiência, né? Você pode... O que você achou? Achei interessante na pesquisa do problema da pessoa, né? A pessoa tinha um problema? Tinha um problema, era parente meu ainda, por sinal ainda, problema bravo ainda, saindo do H1N1, e ela estava muito ruim na cama. Eu liguei para ela, por acaso, deu coincidência de bater as ideias, né? Liguei para ela, ela falou assim, não estou legal, estou na cama aqui, já me recuperei, mas eu não consigo sair da cama. Aí eu peguei o biômetro, peguei o testemunho dela, fui ler, deu 3.000. 3.000 ângulos. 3.000 ângulos no biômetro. Eu falei, gente, ela tá muito ruim ela. Então eu peguei o próprio disco regenerador, né? E pus o testemunho aqui no centro aqui, aí procurei com o pêndulo, né? Sim. E vi o pêndulo me mostrou a posição onde que eu colocaria a primeira vez para ele lá, eu pus a agulha na posição lá. Na posição indicada e deixei lá. Aí, como eu não peguei, eu estava com pressa ainda, estava precisando sair para trabalhar, o que eu fiz? Eu falei, daqui a hora que eu voltar do almoço, eu vou lá e meço. Não deu tempo de pegar a régua lá e medir quantas horas, quantos dias que ia ficar naquela posição lá. Sim. Aí depois do almoço eu vim de novo, dei uma conferida de novo com ele, peguei o pêndulo e fui lá em cima lá, ele manteve ali. Aí de noite fui lá medir de novo lá, ele pediu para ficar na mesma posição. Eu falei, caramba, então... Desde manhã até de tarde. Eu falei, pô, minha tia não tá legal. Aí o que eu fiz? Eu falei, amanhã cedo eu vou lá checar de novo. Cheguei outro dia de manhã, ele já falou assim, nessa posição não. Ele já indicou. Aí eu voltei ele pro zero de volta aqui. Como eu não tinha lido o manual ainda, né? Eu tava com aquela correria lá com a minha tia, com o serviço. Aí eu não perguntei para ele aonde que punha a próxima posição. Eu fui correndo com ele do lado aqui até ele me mostrar a posição aqui para mim aqui. Aí eu pus lá de novo, lá. Voltou. Aí na correria do dia a dia e vou checando. Vou passando em casa ali, vou checando. Sei que foi 4 dias em cima desse gráfico aqui. 4 dias? 4 dias. No segundo dia, primeiro para o segundo dia, que eu fiz estava acompanhando o tratamento com a minha tia. Ela já levantou da cama e já fez um pouco de caminhada. Ela estava ruim. Na cama mesmo. Ela falou que só tinha força para levantar para ir pro banheiro e mais comer, e a comida também não estava descendo também. Ela estava sendo medicada? Não, o remédio que ela só estava tomando remédio para o estômago e para dor de cabeça que ela estava tendo só. Não sabia exatamente o mal dela? O tratamento H1N1 já tinha sido já tratado já. Só que ela estava com mal-estar que ela não sabia o que ela tinha. Falou, eu vou no médico fazer o quê? Se eu não sei explicar para ele que eu vou... Não sabe explicar o que tem, O que né? tem.
Isso é comum, né? E ela acredita nessa parte também. Isso facilita, né? Aí eu conversei com ela antes de fazer o tratamento. Tia, tem assim, posso te fazer o tratamento? Ela falou, pode. Aí todo dia eu ligo para ela, de tardezinha eu dou uma ligada para ela para ver como está o estado dela. Ela tem problema de estômago, agora eu estou tratando o estômago dela, porque se não tratar o estômago, o resto do corpo não trabalha direito, né? Com certeza. Aí eu estou tratando o estômago dela com o Megatron, que eu estou tratando o outro aparelho lá. Estou tratando ela lá, o estômago dela. Ela falou que já melhorou muito o estômago dela já. Então... Aquilo, o próprio Pedro falou que não precisa mais fazer o tratamento aqui com ela. Porque chega um momento, né? É assim, o que aconteceu? Quando vai utilizar esse aparelho, você tem que zerar ele, deixar ele totalmente neutro, correto? Aí, quando se coloca, foi o que o Ulisses fez, ele produziu um testemunho, né? E é importante porque quem não conhece, o que é um testemunho? Um testemunho, né, que nós chamamos testemunho lexical. O testemunho lexical é uma papeleta dessa, retangular, quadrado, não importa o formato, né, onde se coloca toda a informação da pessoa. Nome completo, data de nascimento e endereço, cidade, endereço completo, claro. A de posse desse até aqui, uma papeleta com uma informação, aí se coloca num decágono. Qual é a função do decágono? O decágono, ele tem a função de gravar, né, de passar para essa papeleta, que aí se torna um testemunho, né, toda a informação da pessoa. O decágono é uma geometria, né, em que tem a função na natureza de buscar, faz um link deste nome que está aqui com a pessoa realmente aonde ele está, porque está endereçado, está tudo. Traz toda a informação da pessoa aqui, né? A informação completa da pessoa aqui, como é que nós sabemos se essa informação ela já está totalizada? Toda a informação de todo o corpo da pessoa, tanto físico como energético e até, entre aspas, os corpos sutis, que são muito importantes. Eu tenho que ter segurança que esse testemunho aqui tem 100% a informação da pessoa. Então, eu tenho uma escala aqui, deixa eu passar aqui para... isso aqui é um biômetro onde tem várias escalas, correto? Bom, eu colocando esse testemunho aqui, né, em qualquer parte do biômetro, eu vou saber, numa escala de porcentagem que tem aqui, vocês observam que é o Pedro que leva a minha mão, né? Então chegou a 100, ao número 100. Então 100%, esse é um testemunho 100%. Aqui tem toda a informação da pessoa. Se provavelmente nessa medida desse 50, 40, 80, 20, 90, retorna, deixa mais um tempo e vem novamente até que se chegue nesse 100%. Agora vem a função do disco. Quando zerado, né, ele está zerado, é importante informar que aqui tem o N de norte, deve estar norteado, ou seja, o ponto de 360 graus deve estar voltado para o norte, ok? Porque aí ele está zerado. Olha a função que tem esse disco. O que muitas pessoas perguntam e gostaria de saber o porquê. É um disco comum, né? É uma base de madeira natural, aqui tem um PVC que está gravado no disco, todo graduado. Essa parte, essa geometria que tem aqui, é uma geometria que foi desenvolvida, que representa os corpos. E aqui nós temos os corpos, os órgãos, né? Células e moléculas. Então nós temos a formação de um corpo humano aqui.
Sem testemunho não é nada, absolutamente nada. Na colocação do testemunho, o que ocorre? Essa é a função do disco. O que ocorre? Quando eu coloco um testemunho aqui, a energia da pessoa é como se fosse a energia da própria pessoa. Vamos supor, se eu pegasse a Vanessa, colocasse ela aqui, ela tem toda uma energia, né, a dos corpos sutis dela. Então essa energia, né, ela é derramada, ela é espalhada por todo o disco. É isso que acontece com um testemunho. Então eu coloquei o testemunho dessa pessoa, esse testemunho aqui é real, né? Sei que não vai dar para ler o nome, mas não é importante, até não é bom. Bom, com esse testemunho, a energia dessa pessoa está por todo o disco, ok? Muito bem. Aí, qual que é a busca? A busca está em localizar o ponto energético que pode ser do órgão, das células, das moléculas, enfim, o ponto aonde está desconectado, né, a energia na pessoa. Às vezes, só para esclarecer um pouco mais, os nossos corpos sutis, né? Só para dar uma ideia, nós temos pelo menos o que faz parte desses trabalhos todos. Nós temos o corpo físico etérico, o corpo do mundo astral e o corpo mental, que faz parte do mundo mental. Esses corpos, eles têm que estarem, quando a pessoa está bem, no auge da saúde, eles têm que estar 100% compactado. Nós chamamos de coincidente. Se um desses corpos sai fora dessa coincidência, ou quando a pessoa já está doente, ou quando por alguma razão, né, emocional, de alimentação, psicológico, esses corpos eles saem fora dessa coincidência, né? E é exatamente isso que esse disco faz, é trazer esses corpos sutis, físico e os corpos sutis, ficarem coincidentemente um sobre o outro, né? Senão fica assim, né? Na medida em que a pessoa vai ficando mal, né, de saúde física ou psicológica, essa começa a defasar, né? Então é como aquela visão quando a pessoa não está bem, que ela vê tudo perturbado. E isso ocorre com os nossos corpos. Muito bem. O que o Pedro vai fazer, né? Vai fazer às vezes em mais de uma etapa, né? Como Ulisses falou com a tia dele. Ele fez num ponto, dois. Quantas vezes você fez? Deu 6 pontos. 6? Então, você vê quanto problema ela tinha de descoincidência. Tá certo? Muito bem. Aí nós temos essa pessoa aqui. Eu vou com o pêndulo, né? Eu vou com o pêndulo buscar se tem uma defasagem. Ó, o próprio pêndulo, ele vai fazer a leitura. Chegou aqui, ó, 85 graus. Olha que legal. Se eu pegar, colocar até a ponta do dedo aqui e perguntar se está correto, olha. Se eu colocar o dedo aqui e perguntar se está correto, olha, não. Porque o pêndulo é assim, a gente aprende em radiestesia, né, em que por condicionamento mental, isso aqui não é o pêndulo que está fazendo não, é o contato da energia dessa pessoa com tudo que está aqui e está respondendo a perguntas. Muito bem. Então, se eu abandonasse isso aqui, tudo, e eu fosse só perguntando, 120 graus? Não, eu paro. 110 graus? Não, eu paro. 310 graus? Não, eu paro. 20 graus? Não. E assim vai. 80 graus? Não. 85 graus. Pronto. Escrever uma coisa interessante. Muito importante isso.
antes do tratamento, essa pessoa aqui. A escala de Youngstown é uma escala que mede assim, bem claro, a saúde da pessoa. Então eu estou lançando essa pessoa que está com 6.000 Youngstown. 6.000 Youngstown. Muito bem. Ela colocada no 85, vamos repetir? Qual é o grau de correção que essa pessoa precisa? 85. Muito bem. Agora, se eu pego esse testemunho aqui, ela que estava dando 6.000, se eu seguro esse testemunho, vem para 10.000 porque está em tratamento. Eu tiro, o pêndulo volta. Tá certo, Maria? Correto. Tô certo? Corretíssimo. Então, vê como que são maneiras da gente testar se a coisa está correta, né? Aí, colocado aqui, eu vou perguntar quanto tempo deve ficar aqui para fazer essa correção, né? Nessa posição. Aí, eu venho aqui, só de estar aqui em frente, qualquer, né? Eu tendo contato aqui, quanto tempo que vai precisar? Eu posso pegar uma escala de horas aqui, né? Ou minutos, qualquer uma. Mas vamos pegar a escala essa escala de baixo, que é a escala de horas. Essa pessoa vai precisar para corrigir 3 horas. Pronto. Deixado 3 horas, eu venho e pergunto se para ou continua, né? Outra coisa também, eu venho aqui e pergunto se posso parar. O Pedro está dizendo que sim. Volto e passo para a correção seguinte, se é o caso. Então, eu vou perguntar, né? Foi feita essa correção. Precisa de mais uma correção? Sim. Qual? 320. Eu vou fazer a mesma coisa. 320, né? Quanto tempo? 2 horas. E assim sucessivamente. Importante é assim, se eu trabalhar com 2 testemunhos desses exatamente iguais, eu posso ir deixando aqui e o outro aqui, eu vou acompanhando. Sim. Correto? Correto. Aí eu vou acompanhando. Alguma dúvida? Uma pergunta? Não, ficou muito claro, mas talvez uma dúvida que as pessoas que não têm muito contato com radiestesia, eu acredito que possa ter, senhor Erivaldo, após todo esse acompanhamento, essa medição, o senhor costuma entrar em contato com a pessoa, fazer esse acompanhamento, como ela está, como ela não está, como forma de... Normalmente é assim, eu não faço diretamente isso, pode ser feito. Aliás, eu não acho que pode, eu acho até que deve, né? Eu, devido a uma série de coisas, acabo não fazendo, porque a pessoa, quando ela está em tratamento, normalmente, né, a gente está em contato com ela. E eu sempre digo, na medida que ela vai evoluindo para melhor, ou às vezes resolve um problema, aparece outro, para ela vir fazendo um contato, né? Isso que você colocou, eu acho muito importante, sim, se você estabelecer, né, um método, né, uma forma. Por exemplo, aqui deu 3 horas, né? Você não vai pegar logo depois de 3 horas, às vezes 3 horas que ficou aqui, é 7 horas da manhã, você não vai ligar 7 horas, mas pelo menos mandar alguma mensagem, né? Ou isso eu faço, né? Eu sempre encaminho mensagem para as pessoas perguntando o que ela está sentindo, se ela percebe alguma coisa, né? Mas não é assim uma coisa já formulada, né? Eu acho que pode ser feito, deve, e funciona muito bem. Essa apresentação, né? Ela não deve ficar só para especificamente uma área de saúde física, não, serve inclusive para aspectos psicológicos, né, comportamentos, né.
Eu penso assim, porque a radiestesia, ela é um instrumento universal. A radiestesia, ela atende a qualquer situação em que se precisa de uma resposta. Qualquer situação, não é só no carro, não é só em alugar uma casa, né? Não é só quando você atende, né, um cliente, uma cliente que te procura por alguma razão. Serve para tudo. Sempre que precisar de uma resposta, pode buscar na radiestesia. Para isso é preciso treinamento, ok? Um pouco da sua área, fala um pouco do seu trabalho, né? Para as pessoas conhecerem o trabalho que você faz, como é, e até onde você já utilizou, pretende ou busca com radiestesia as dificuldades que às vezes... Porque por mais prática que a gente tem, às vezes sempre aparece uma interrogação diante de um problema, né? E agora, como é que eu resolvo? Qual que é a melhor saída? Né? Porque às vezes você encontra 2, 3, 4 saídas, mas qual é a melhor? Né? Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei. E a radiestesia me ajudou muito. Coloque um pouco do seu trabalho aí, para as pessoas conhecer o trabalho que você faz e o seu envolvimento com isso tudo. Tá. Eu trabalho na área do desenvolvimento pessoal com terapias integrativas. Nem sempre eu atuei com terapias integrativas, mas como que eu cheguei até as terapias? Por conta de que as pessoas vinham me procurar para alcançar um objetivo. Mas eu percebia que a pessoa ela tinha uma certa dificuldade na consistência da caminhada dela até chegar nesse objetivo. E aí eu ficava me perguntando, né? O porquê algumas pessoas alcançavam com mais facilidade e outras não. E aí eu fui procurar entender nós, seres humanos, de uma forma mais ampla, né? Como o senhor disse aqui no começo da nossa conversa, tudo é energia. É absurdo, né? Então aí eu fui estudar, né? Nós como seres... como pessoas envolvidos num monte de... Exatamente. E aí também, por uma questão pessoal, cheguei até o senhor, né? Uma questão de saúde, no caso, né? Já faz algum tempinho, né? Algum tempo. E aí, como ferramenta de autoconhecimento, né? A gente foi utilizando da radiestesia na nossa vida. E aí eu fui vendo os resultados aplicados na nossa vida. Eu falei, poxa, né? Por que não ampliar isso no meu trabalho? Então, hoje eu utilizo a radiestesia em 80% do meu trabalho. 80%? 80% do meu trabalho. Então, aquela pessoa chega até mim, eu faço pesquisas, eu uso o decágono, eu uso os outros gráficos para leitura de chakras, né? Você usa o biômetro? O biômetro, o pêndulo. Então, como forma de entender aquela pessoa. Onde ela está tendo dificuldade? Porque, de repente, ela está tendo uma dificuldade na área financeira, mas o problema está partindo de como ela está fisicamente. Psicologicamente, fisicamente. Exato. E aí, quando você ajuda a pessoa a ter um olhar, poxa, eu sou um todo, né? E aí, quando ela começa a cuidar da saúde física, por exemplo, isso vai influenciar então, no alinhamento. No alinhamento. Então, porque você vê que é tudo... eu falei aqui nessa questão do disco, esses alinhamentos, né? Mas esses alinhamentos, eles ocorrem o tempo todo, em toda parte, sempre que a pessoa, por uma busca, né? Um processo de necessidade, né? Problema todo mundo tem, psicológico, na família, com os amigos, no trabalho, principalmente no trabalho, né? A pessoa está trabalhando, né, naquilo que está dentro dela, que ela gosta. Isso no seu trabalho eu sei que deve funcionar muito bem, né? Sim. A pessoa se encaixar dentro daquilo, né, que está nela, né?
Até outro dia nós estávamos conversando e você ficou de vê-lo, não é o caso aqui, mas a pessoa se alinhar com aquelas facilidades que ela já nasce, né? Aquilo está dentro da pessoa. E pelo que você coloca, você é uma ferramenta e usa outras ferramentas para clarear para aquela pessoa o que ela tem que fazer, o caminho dela, como deve ser feito. Exato. Às vezes a pessoa não abriu a cabeça, ela não percebeu ainda. E você vem e através desse trabalho todo você mostra para a pessoa. Sim. Eu ajudo a pessoa, a gente faz um mapeamento da vida dela, né? Para ajudar ela exatamente a entrar nesse alinhamento. Para quê? Às vezes a pessoa está travada em 1 ou 2, 3 áreas da vida, mas por quê? Porque ela está fora do propósito dela. Ela está fora do alinhamento, porque todo mundo tem um propósito. Exatamente. Nascemos com um. Exato. E então, através dessas ferramentas, eu ajudo a pessoa a chegar a essa resposta. E aí as coisas começam a caminhar na vida dela. Então, porque uma das formas, que eu não sei se você utiliza ou não, mas eu sei que pode ser utilizado, é isso que eu falo sempre da radiestesia como ferramenta, né? Se a pessoa ela tem 10 caminhos, né? Qual que é o melhor caminho para essa pessoa através de você buscar pela radiestesia? Porque assim, eu vejo assim, o melhor caminho, né? Então a pessoa está 100%, né, tendo uma atividade em que ela está dentro, ela está de corpo e alma dentro da... Mas às vezes, por alguma razão, né, não é possível. Mas não é possível aquela de 100%, mas é possível a de 85%. Sim. Porque às vezes a gente sabe que em tudo na vida é assim, a gente não consegue o ideal, mas você consegue sempre o possível. Então você vai trabalhar na linha do possível, porque nós nascemos, né, entre paralelas, e nós batemos o corpo o tempo inteiro, bate e volta e bate. Então tem que buscar alinhar, né, para que a gente possa pegar o caminho mais simples. E muitas vezes é o caminho simples. Às vezes não há tanto de... As pessoas acham que trabalhar, que fazer um trabalho com maior complexidade, dá mais dinheiro, dá mais... dá mais mais aparecimento na mídia, né? Às vezes não é isso, né? A pessoa, quando ela está alinhada com aquilo que ela veio para fazer, o receber vem. Então vem, né? Vem. Porque ela está enquadrada, ela está dentro. Exato. Né? Então, e você sempre, essas possibilidades, a radiestesia sempre facilita muito, né? Sim, sempre. Falando do Ulisses e da Vanessa, bom, eu vou falar depois. Nós vamos dar um intervalo, aí nós vamos voltar ao assunto sobre outros aspectos da radiestesia. Até daqui a pouco. Estamos de volta. Vamos continuar com o nosso bate-papo aqui. Aproveitando, deixa eu dar uma falada aí com vocês. Tudo isso que é dito aqui, as dúvidas surgem, vocês podem enviar, né, perguntas. Né? Eu vou passar o meu contato, o contato da Biopendular é o mesmo do Orivaldo. Né? A Vanessa você passa o seu, Vanessa? E perguntas relativas a respeito disso que nós estamos comentando, ou alguma coisa assemelhado, vocês podem perguntar, né? No meu caso, né, sobre os aparelhos, gráficos, radiestesia,
né? Enfim, contato@biopendular.com.br. Vocês vão encontrar no site, né? É o site da Biopendular, www.biopendular.com.br. Ali vocês têm todos os produtos, valores, né? E o contato, um formulário, ok? Algumas perguntas assim mais rápidas, a de respostas até mais resumida, vocês podem fazer pelo WhatsApp, que também está lá no site, né? É o 16, né? 982232270, né? Vamos aproveitar que nós estamos falando de informação, Vanessa. Passa os seus contatos, as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, passa se é que você quer, não sei, né? Eu gosto de uma conversa, né, seu Rivaldo? Então, as pessoas que quiserem tirar dúvidas, saber mais sobre o meu trabalho, eu estou no Instagram, no @Vanessa Moreira Passarelli. Também pode me procurar através do meu WhatsApp, que é o 16 99 203 8531. Então, qualquer dúvida ou agendamento para uma conversa, né, para entender a necessidade da pessoa. Então vamos repetir, WhatsApp. 16 99 203 8531. Contato. O e-mail. O e-mail é vanessampmartins@gmail.com. Então aí está. Para você que é radiestesista, né, alguma experiência, às vezes vocês têm algum trabalho semelhante ao dela, como ela desenvolve isso, eu sei que a Vanessa ela é aberta para a informação. Ela tá na mesma linha, né, que eu adoto, né? Eu nunca não escondo, porque não tem necessidade de esconder informação. Não tem. Porque o conhecimento, ele é do universo. O conhecimento não é meu, não é dele, não é dela, não é do Henrique que está aí atrás com todo esse equipamento. O conhecimento, ele é universal. E você tem ferramentas, você aplica o seu conhecimento com as ferramentas para buscar um resultado, para buscar um trabalho. Essa é a ideia universal das coisas. Então vocês podem fazer pergunta, por mais que pareça absurda. Faça mesmo. Faça para mim, faça para a Vanessa, ou para outros que vocês conhecerem, né? Porque senão nunca se chega a um conhecimento, a um consenso, né? Eu posso discordar de alguns, você pode discordar de outros, mas nós temos que falar, conversar, esclarecer, concluir. Essa é a ideia do Universal. Bem, vou aproveitar o Ulisses e a Vanessa, né? Explorar bem hoje é assim. Nós temos a 2 orgonites, né? A função do orgonite, né, é neutralizar, equilibrar, né, ambiente. O orgonite, a palavra orgonite vem de orgone. Orgone, na verdade, segundo Reich, é a energia vital, ou o chi, ou o prana, de uma forma mais densa, mais condensada, quase matéria. E o orgonite, ele é produzido de uma forma que ele gera esses orgônios para o ambiente. E às vezes são orgonites com funções gerais e outra mais específica, né? Nós desenvolvemos aqui na Biopendular, né, o orgonite comum, que nem está aqui, mas os 2 diferenciados são esses, que hoje está sendo mais procurado. Então tem orgonite vibração intensa, o outro é mais simples. Esse aqui é o último que foi desenvolvido. A função dele, devido à intensidade, o campo com mais intensidade, devido ao aparecimento aí ambiental do 5G. Então é uma intensidade maior. Esse outro orgonite, né, é o orgonite ultravioleta. Ele já tem ele tem um ênfase em vibração, né, ultravioleta, que combate micro-organismo, né?
ele é ótimo para eliminar novos corpos de micro-organismos. E esse orgonite não foi exatamente esse. Esse aqui, eu acredito nisso, que ele até tem uma potência maior, porque ele é mais específico. Mas o orgonite convencional, o comum, eu me lembro que você adquiriu, né? Porque sempre que tem alguma coisa nova aqui, você vem e crau, leva. Então, aí você veio um dia e comentou comigo, eu não tinha conhecimento disso. Porque a gente formula as coisas, produz, mas você não tem noção exata dos resultados, tanto positivo como negativo. Por mais que se testa, não tem o leque de todas as ocorrências. Aí o Ulisses levou para o apartamento dele, até então um apartamento que você não tem mais, né? Que depois da radiestesia você vendeu também, né? Muito bom. Aí a história do orgonite. Você vai falar a informação que você trouxe para mim do orgonite. Parece que vocês dois perceberam e me informaram. E depois eu testei e vi que você estava falando a verdade. Bom, eu peguei o orgonite com o Sr. Ivaldo, né, com uma intenção de colocar ali na cozinha de casa ali, para ele manter a cozinha limpa ali. Coloquei numa posição ali que ele pegava um pedaço da sala e a cozinha e a área de serviço ali. Aí eu reparei com o decorrer do tempo, que bem ali perto dele, na posição que ele ficou, tem uma lixeira no chão. E essa lixeira me incomodava no final da tarde, que você abria a tampa dela e ficava aquele cheiro no ar. Aí eu tinha que abrir uma janela de cá, outra de lá, para o vento circular ali para sumir o cheiro. Aí eu falei assim, Vanessa, está acontecendo isso aqui, eu não estou abrindo a janela, a hora que eu abro a tampa lá, o cheiro assim, menos de 5 minutos o cheiro some. Eu falei, será que está sumindo o cheiro por causa do orgonite? Aí fiz mais uns testes lá, uns testes de cá, aí acabei até levando para o banheiro assim, do nada, falei, deixa eu levar para o banheiro também, né, já que tá, vamos levar para o banheiro. Acabei levando para o banheiro e sumiu o cheiro. Aí eu vim aqui conversar com o Sr. Ivaldo um dia, falei, Sr. Ivaldo, eu fiz assim, 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 sumiu o cheiro lá, tanto na cozinha lá, do lixo lá do banheiro, da cozinha lá, como no banheiro também. Aí o Sr. Ivaldo pegou minha ideia, né, Sr. Ivaldo? Falou assim, vamos testar, né? Exatamente. Então. Aí não tenho só um desse aqui não, eu tenho um em cada cômodo da casa. Um em cada banheiro, um em cada cômodo da sala. Eu tenho da sala, da cozinha, no quarto. Tem um desse daqui, mantém na casa. Mantém zerada. Zerada. Agora eu mudei de apartamento, né? Tá acabando de construir. Eu vou pegar isso daqui, como ele não pode ficar bloqueado à frente dele, do raio dele, né? Sim. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou grudar ele no teto, para ele pegar do teto para baixo, para ele fechar o ângulo todo dele ali, para ele pegar o ambiente inteiro, nada bloquear ele ali. Então, você vê como são as coisas, né? O Ulisses esteve aqui e comentou isso que ele acabou de passar do orgonite. Eu também, né? Será que é verdade? Eu peguei um orgonite desse e depois peguei um menor, que aqui não está, mas tem um orgonite pequenininho que é um orgonite pessoal. O que eu fiz? Eu fui direto já, ele já foi mais direto do que ele, né? Eu peguei um orgonite desse, então, a gente fala latão de plástico mesmo, né? Aquele latão onde vai pôr no lixo, porque o lixeiro não passa todos os dias, então você vai guardando ali. Eu peguei o orgonite, colei, passei uma fita na tampa. Por dentro da tampa, né? Dentro, a tampa e deixei, né? E ali vai tudo, né? Ali é o lixão, né? Tudo da casa vai parar ali, até o dia que passa o coletor de lixo. E até a limpeza da cachorrinha foi parar ali dentro. Aí começamos a observar. Você abriu, tirava a tampa, cadê aquele mau cheiro? Não tinha. Aí não é assim uma coisa complexa para se entender. Como a função do orgonite trabalha na eliminação de micro-organismos, então todo aquele material em decomposição,
ele para de entrar no processo de decomposição. Porque quando está se decompondo, né, há uma emanação, são os gases, metano, por sinal deve ser metano, né, que são emanados da decomposição, né? É uma química da natureza, a natureza ela quer organizar. Tem uma coisa que não serve mais, né? Ela decompõe e volta para o espaço. Inclusive no universo, nada se perde, tudo se transforma. Vai lá para o depositório espacial, para quando precisar, aquela energia volta e faz a função material para alguma coisa. Então, colocado o orgonite naquele lixão, vamos chamar assim, porque ali tem de tudo, né? Mau cheiro. Coloquei até, eu tenho aqui, eu coloquei até dentro da geladeira, porque a geladeira também fica, né? Exatamente. Fica alguns cheiros. Não sei do que é, não é bem que está em decomposição, mas é alguma coisa que fica acumulado, né? Tem aquele cheirinho de geladeira, vamos falar assim, não sei. Você coloca um dentro da geladeira, desaparece, não tem mais, né? Eu utilizo um menor, né? Eu deixo dentro do meu carro, né? Eu tenho um pequeno aí e eu deixo dentro do carro. Por quê? Primeiro, por causa daquele, né? Até o odor mesmo do próprio carro, porque é poeira, calor, né? Ou mesmo assim, você está de carro, sai, entra aqui, vai ali, vai e volta. Você não sabe se você pegou, né, algum micro-organismo, alguma coisa, né, de baixa vibração, né? E até pessoas que você transporta, né, você leva o carro, alguém pega um carro, você não sabe, né? Se aquela pessoa, ela provavelmente nem saiba disso, não deve saber. Então já deixo um orgonite, né, dentro do carro, um orgonite pequeno. É pena que eu não tenho ele aqui no momento, mas não vai faltar oportunidade para mostrar. Então, veja a função do orgonite. Para campos eletromagnético, essa é uma das funções básicas do orgonite, né? 5G. Todo esse campo eletromagnético gerado por estações de rádio base de celulares, transmissões, ou dentro de casa mesmo, o micro-ondas, o computador, a geladeira, né? Equilibra tudo, da forma que você faz lá, equilíbrio total e pleno, né, Auro? Com certeza. Então, aí, sem querer tocamos no assunto, mas é válido a gente lembrar. Você falou num apartamento, depois, aí eu lembrei que você trocou o apartamento. Troquei o apartamento. Foi fácil vender, comprar? Como é que foi? Foi fácil de vender. Ajudou muito. Ajudou, né? Ajudou. Veja bem, isso aqui tudo, gráficos, aparelhos, radiestesia, não é tudo. É uma parte. Porque a radiestesia, a geobiologia, né, energia faz uma parte, né? Os procedimentos faz a outra parte. Você tem que pôr a sua propaganda na imobiliária e pôr também no gráfico lá para poder vender, né? Estava com muita dificuldade de vender? Tava. Quando nós colocamos no imobiliário, colocamos praticamente quantos imobiliários foi? Todas. Praticamente todas. Até as online que tinha, nós colocamos o apartamento para vender. Aí, as pessoas iam, gostavam do apartamento, ficavam encantadas, a gente falava, agora vai vender. A pessoa desaparecia. Outra semana, 2, 3 pessoas vinham, amavam o apartamento, mas não comprava. Não comprava. Eu falei, gente, mas o que acontece? E nem jogar uma proposta ainda, isso que era o pior, né? Nem proposta. Nem proposta. Você ficava assim, mas e aí? E aí, né, a gente tem esse gráfico. Oi, Henrique, dá licença. Você está querendo vender seu apartamento? Aproveita a dica. Aproveita a dica. Aí nós validamos o testemunho do apartamento e colocamos nesse gráfico aqui o turbilhão, que ele tem como principal objetivo atingir, movimentar, né, o campo material. O campo energético, porque às vezes está estagnado, né? Isso. A gente pôs o testemunho com um cristal.
É só você seguir as orientações que todo gráfico do seu Orivaldo vem um manual explicativo. Então isso é simples, né? Só para tornar aqui mais resumido. Colocamos o testemunho, conforme a orientação aqui, e deixamos o gráfico ali. E a gente percebeu que a movimentação aumentou ainda mais de visitantes. Porém, né, a resposta não vinha. E um dia aqui, né, nós conversando, para resumir, né, a gente adquiriu esse outro gráfico, né, para potencializar, para ajudar. Porque esse aqui movimentou a energia, mas faltava ainda focar, né? O objetivo. Movimentou, mas tem um objetivo, qual? Vender. E aí exatamente. Que é a proposta desse gráfico aqui, né? Desembaraçador material. A coisa está embaraçada, né? Não flui. Aí fizemos o testemunho, validamos, idênticos, né? E aí, coisa de 2 meses depois, nós vendemos o apartamento. Precisamos entender, né, esse aspecto energético em tudo, né? Você sabe que por vezes é assim. Vocês queriam vender o apartamento, Sim. mas devido ao tempo que vocês já moravam e a época que vocês compraram, todo aquele processo de compra, né? Você sabe que tem uma amarraçãozinha ali, né? Vínculo. Porque no fundo ainda fica assim, né? É que nem eu tinha um carro com mais de 20 anos, ninguém comprava meu carro. Aí falavam para mim, que você está amarrado com ele, não adianta. O pessoal vinha e olhava o carro, mas não fazia proposta, sumia, né? Não achava defeito, não via nada, mas também não comprava. Energeticamente a gente estava vinculado aí. Está vinculado, cria um vínculo muito forte. E eu acho que casa é uma das coisas que mais cria vínculo. É mais forte o vínculo. Ainda mais dependendo, às vezes, da dificuldade com que se teve para adquirir um imóvel, né? Pô, agora eu tenho meu imóvel, quer dizer, isso cria um vínculo muito forte. E aí depois, por alguma razão, você vai se desfazer, aquele vínculo existe, né? Aquele vínculo existe. Em energia, a gente costuma dizer, aprender, e eu acredito que é assim. Tudo que você fala que é meu, isso aqui é meu, isso aqui eu comprei, né? A energia correspondente você traz para você, ela começa a fazer parte de você, e a dificuldade às vezes é desvincular isso, né? Remover, né? Remover dessa mochila. Eu tinha um professor que falava assim, nós temos uma mochila que tudo que você pega, compra, vai tudo dentro da mochila, aí lá. Depois aí você começa a ficar pesado de tanta coisa que você tem, que não precisa, falava nessa intenção, nós não precisamos de tudo. Mas então, entre essas coisas que estão na mochila, né, algumas é difícil sair, é o vínculo, né? E a radiestesia, ela pode colaborar, né? Nesse caso, só para diferenciar, estamos falando em radiestesia, mas a radiestesia tem suas vertentes aí, a gente fala tudo como radiestesia, mas quando você pega um aparelho, quando você pega um gráfico, isso aqui é radiônica. É importante esclarecer, eu vejo anúncios de cursos, pessoas que me procuram, misturam tudo como se fosse uma única coisa, radiestesia e radiônica. Não é. Radiestesia é pesquisa. A radiônica é assim, a radiestesia pesquisa e indica, a radiônica executa. É nessa direção. O próprio nome fala, radiônica, a distância, né? Envia, recebe, né? É coisa de rádio mesmo, coisa que tem essa direção. Então há assim uma mistura, né? de radiestesia, radiônica e por vezes, né, até com geobiologia, como se geobiologia fosse radiestesia. Não é. A geobiologia, né, é uma ciência
onde você aplica o que você pesquisou na radiestesia. Então você que detém conhecimento ou pode vir a ter conhecimento em radiestesia, você vai aprender a pesquisar com métodos. Eu sempre digo, radiestesia funciona com métodos. Busca métodos, persistência, exercício, acreditar, né? Você começa a vincular tudo isso no seu mental, porque a radiestesia convencional, ela é uma radiestesia mental, porque tudo está dentro do campo mental no universo. Ó, a gente vai até um pouco mais longe, né? Mas a coisa funciona assim. Então, a radiestesia é ferramenta de pesquisa e indicação de soluções. Solução para tudo. Para vender um carro, para vender um apartamento, para alugar uma casa. Eu preciso me mudar. Então, por uma razão eu preciso me mudar. Aí eu vou buscar casa, ou para comprar ou para alugar. Eu pego dois dentro, porque é assim, né? A gente vai buscar não só o que a gente gosta, mas daquilo que o bolso comporta. Então você tem que trazer essas duas coisas juntas, né? O bolso e o que você gosta ou precisa. Então, você tendo vários endereços, né? Você vai fazer essa pesquisa e ver qual é a que se enquadra naquilo que você pode e gosta. Olha como ajuda. Olha como ajuda. Por vezes já aconteceu aqui com pessoas que me procuram, assim, me traz 2, 3, 4, 5 endereços, né, de uma casa ou até de um terreno. Uns têm valores energéticos extremamente baixos. Não vou entrar em detalhe, um dia nós vamos falar sobre pesquisa, angstrom, essas coisas, utilizar biômetro. Mas então um valor. Esse cabe no meu bolso, mas também o valor é tão baixo, então esse já é desprezado. O outro, né? Tem um padrão vibracional elevado, mas tem um valor em dinheiro, financeiro, que o meu bolso não aguenta, não dá. Aí vai em pesquisa. Pode chegar num determinado momento onde a pessoa encontra o local ideal, que tenha pequenos problemas, né? Pequenos problemas que são perfeitamente corrigíveis com a geobiologia. Então, olha só, então a pessoa acaba adquirindo o imóvel, alugando um terreno, né, que ela gosta, na região que ela quer, né? Tem um pequeno problema, claro, desde que não seja um problema de risco grande, um local onde tenha aterramento, lodaçal, né, que foi um determinado, que na antiguidade não se sabe exatamente o que ocorreu e o tipo de energia que está vinculado ali, mas às vezes são coisas simples que ocorreram. Às vezes um terreno até ele é muito bom, mas durante a construção, né, há uma pequena movimentação de terra, a inclusão de muito cimento, de muito ferro, né, naquela obra, o valor é um pouco baixo, mas isso é perfeitamente corrigido, sem nenhum problema. Então vejam o que a radiestesia, a geobiologia, enfim, todo esse universo de energia, você pode mexer, conhecer. Você não vai resolver tudo, mas você pode, né, ajustar as coisas dentro das possibilidades. Na área da saúde, às vezes não é possível uma cura definitiva, mas você pode resolver o problema onde você vai conviver bem com uma determinada disfunção, uma pequena doença, né, através de pesquisa, né, através da radiestesia, através de soluções possíveis, porque é sempre soluções possíveis, né? A solução definitiva é de uma complexidade que não está ainda, às vezes, a não ser aquela que o próprio homem provocou, mas as coisas da natureza não. E ferramentas não faltam em radiestesia, né?
nós acabamos de apresentar, né? Você vê o disco. Eu já tenho, né? É que eu, de certa forma, né? É suspeito, mas eu já estou fazendo alguns tratamentos e as pessoas percebem a resposta que o disco dá nesses tratamentos. O caso dos orgonites, eu fiz aqui em casa, várias pessoas, né, que compram, eu vendo isso aqui para o Brasil inteiro, né? Não, eu tive problemas quando as pessoas não têm ideia para que serve, como é que aplica, né? Mas depois que entenderam, as soluções vieram, surgem as soluções, né? Eu não entrei em detalhe, mas existem outras ferramentas. Pega, por exemplo, que nós vamos falar numa oportunidade, olha, um pêndulo específico, né? Que é o pêndulo cone duplo, né? Ele faz determinadas emissões. Então eu vou na radiestesia, pesquiso um determinado espectro que vai fazer bem, né, para o cardíaco de alguém. Então eu vou lá no cardíaco, coloco, ele vai girar, até carregar o cardíaco da pessoa, correto? Ou se é algum local, um imóvel, uma pessoa que tem uma determinada energia de padrão baixo, porque ele tem duas funções. Uma função que pesquisa e emite, e a outra função que simplesmente indica se ali tem uma energia ruim. Então ferramentas não faltam. E é tudo isso. E nós estamos disponibilizando para todos, né, que façam perguntas. Que perguntem e tirem as dúvidas. O nosso site, o www.biopendular.com.br, tem lá um leque, uma gama enorme de produtos gráficos, aparelhos, né? Se tiverem dúvida em entrar, né, no site, ver nós vamos com o tempo ir apresentando os aparelhos, né? Se tiver alguma dúvida, faça as perguntas, ok? Não tenho dúvida. Os valores que estão ali no site, né? Pode ser, um aparelho desse pode ser adquirido até em 5 parcelas, sem nenhuma alteração de valor, correto? Pode ter até mais parcelas, aí tem alguns acréscimos, mas até 5. Então não é uma coisa, eu vejo, claro, isso, o momento econômico hoje às vezes não permite, mas também não são valores assim astronômicos, né? Desde que a pessoa se enquadre, é aquilo que eu falo, tudo tem que estar dentro do bolso, né? O que o bolso comporta. Então, dentro daquilo que o bolso comporta, esses instrumentos eles vêm ajudar muito. Porque uma pessoa... E o retorno vem, né, Sr. Erivaldo? O retorno vem. Tem retorno, né? Tem retorno. Ó, o casal aqui, não preciso, né? O tempo que eles estão... Vocês fizeram um curso comigo já tem um bocado de tempo, né? Já faz anos já. Faz uns anos. Anos? Faz uns anos. Sim, mais, né? Mais. Vocês fizeram aqui o curso? Aqui, foi aqui. Então se foi aqui, um primeiro curso que eu dei aqui, vocês podem chutar que tem uns 10 anos por aí. Mais ou menos. Por e aí. A gente evita também de usar remédio também, né? De farmácia, né? Então a gente tem os gráficos, tem os aparelhos, então a gente tenta cuidar da nossa saúde ao extremo sem precisar do remédio. Eu falo que é vai um precisar do remédio. investimento. É um investimento. É um investimento. É um investimento. Você falou uma coisa assim, isso aqui é um investimento único, sabe? Porque isso aqui não consome, a não ser que você quebre. Exatamente. Não é aquele produto que você compra e acaba, termina, você tem que repor. Desatualiza. Não, você compra um orgonite, acabou. É só não destruir. Você compra um pêndulo, você compra um disco, você compra um gráfico. E você pode utilizar para benefício próprio e para pessoas. outras pessoas. Então, a pessoa dominando em radiestesia, ela gostando numa determinada área, que nem ela escolheu uma área, né? Ela tá para qualquer área, né? Especificamente para a área de saúde, né? Saúde física, holística, né? Vai avaliar a chakra, né? Avaliar os corpos sutis, trabalhar com pirâmide. Nós vamos
O próximo papo nosso, nós vamos falar sobre pirâmide. Vocês vão ver o que a pirâmide produz, o que a pirâmide faz. Enfim, a pessoa ela pode começar para ela, para a família, para os amigos, e pode começar a prestar, depois que adquiriu confiança, né, começa a prestar serviços, por que não? Né? É uma colaboração, inclusive, para a vida. Né? Eu lembro que a Vanessa começou a devagar com o trabalho dela e foi evoluindo, né, Vanessa? Sim. Foi evoluindo. É só persistir. Né? Não pode, diante da primeira dificuldade, abandonar. Quando diante da primeira dificuldade abandonar, é porque a pessoa não está enquadrada. E para enquadrar, quando ela quer, ela procura você. Exato. porque a pessoa tem que buscar aquilo que ela está capacitada. Eu costumo dizer que nós nascemos com determinadas potências. Né? Nós temos potências latentes em nós. Que um dia nós vamos falar também sobre o PEPO, né? Aquele aparelhozinho. Hoje vocês não estão usando, né? Já vi que ela colocou outro. Então, aonde desenvolve as latências, os aspectos positivos, até aqui, ó. É apenas isso, né? Então, olha aqui, ó. Um dia nós vamos falar, para não estender muito, se hoje fica muito cansativo, aqui está gravado em código de barra para que a pessoa, uma frequência com determinado espectro, aonde possa aflorar para o mundo físico as possibilidades que a pessoa tem. Então, isso aqui é uma forma. Né? Uma outra forma que tem, né, é o trabalho da Vanessa, porque às vezes a pessoa tem uma determinada, o que falta às vezes é focar, né? Então o Ulisses vamos dizer, tem uma facilidade para uma determinada área, mas não vem, porque a pessoa precisa desenvolver essa latência, parece que começa até a vincular com os pontos. A pessoa começa a buscar um trabalho, mas o trabalho não surge. Ela começa a ter clareza, consciência de quem ela é. Exatamente. Muito bem. Acho que esclarecemos alguma coisa. Então, pessoal, a ideia é assim. Nós vamos fazer esses trabalhos, essas apresentações, né? E vai ficar esse trabalho que nós vamos gravando, que nós estamos gravando, colocando no canal do YouTube, YouTube/Biopendular, ou se entrar no site, também vocês vão encontrar todas essas gravações no nosso site. E a ideia é fazer uma gravação dessa cada 10 dias, semanal, 15 dias, né, para poder dar tempo vocês absorverem hoje que foi colocado, e nós vamos colocando sempre mais informações, né, e mesmo sobre algum assunto que vocês achem pertinente na área, manda informações, manda pergunta, manda para mim, manda para a Vanessa, pergunta para a Vanessa, olha, eu levanto de manhã e esqueci a cabeça no travesseiro, como é que eu faço? Como é que eu levanto com o meu mental que ficou na cama? Né? Ela vai dizer o que é possível fazer. E aqui, informações sobre o trabalho, sobre aparelho, dificuldade. Então nós vamos fazendo de tempo em tempo essas gravações, vocês façam pergunta e estaremos sempre disponíveis e passando experiências, né? Hoje eu passei alguma, ela passou a dela, o Ulisses passou a e sempre surgem novas experiências aí. Combinado? Bom, da minha parte, muito obrigado, até a próxima. Se não chegamos a contento, né, a gente vai buscar uma forma de atender a todos, né, inclusive de uma forma
mais prática e mais didática possível. Por isso que eu insisto em vocês perguntarem, ok? Alguma coisa, Vanessa? Não, somente agradecer a oportunidade, Celivaldo, de estar aqui, sempre aprendendo bastante com o senhor e poder passar um pouquinho da minha experiência, né, na utilização dos aparelhos e esse espaço também para falar um pouquinho do meu trabalho. Eu agradeço bastante. Ulisses, Celivaldo, Ulisses obrigado. comprar apartamento, vender carro, para você mesmo, né? É comigo mesmo. Obrigado, Celivaldo, por estar aqui, né? A gente se conhece já faz um tempo já, né? Graças a minha irmã, né? Aquela que trouxe eu aqui, né? Que eu não estava legal. Sim. A senhora tratou eu bem aqui. E estou aqui, feliz aqui por estar na gravação aqui. E as próximas estaremos aqui. Combinado. Obrigado, um abraço. Tchau.